Olá, caros alunos. Nessa aula, nós vamos falar sobre a reprodução humana. Então, para começar, nós vamos entender o ciclo menstrual, que é o ciclo que vai preparar o corpo feminino para receber um embrião, eventualmente, todos os meses. Para começar, nós temos aqui o sistema genital feminino, então, que é formado pela vagina, pelo útero, tá? Os ovários, aqui à direita e à esquerda, e pelas tubas uterinas que levarão os óvulos ou o embrião, se houver uma fecundação, até o útero, tá bom? Numa visão lateral, nós podemos ver aqui o corpo da mulher. Aqui está o útero, então aqui está o canal vaginal, aqui é a bexiga e a uretra, e aqui o ânus, né? O intestino e o ânus. Então, o canal vaginal, ele vai chegar até a base do útero, o colo do útero, e aqui está o útero, um órgão com uma musculatura bem espessa, né? Uma parede muscular espessa. Aqui está o ovário e a tuba uterina que vai recolher um óvulo eliminado e mandar para o útero, tá? Bom, então vamos ao ciclo menstrual. Eu diminuí aqui o desenho, né? Cortei um pedaço só para a gente observar mais facilmente. Então aqui nós temos o ovário, a tuba uterina e o útero. O ciclo menstrual ele se inicia quando a hipófise produz um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. O que esse hormônio faz? Ele vai estimular o amadurecimento do folículo. Vamos ver mais de perto? Olha só. Lá no ovário, os folículos ovarianos abrigam os óvulos. E esses óvulos, eles estão imaturos dentro do ovário desde que as mulheres nascem. Então, as mulheres nascem com esses óvulos imaturos, chamados folículos ovarianos, e no momento da puberdade, quando ela começa a menstruar, esses óvulos passam a ser amadurecidos. Tá? Então, como é que funciona? O hormônio FSH irá atuar sobre os folículos, amadurecendo e transformando os folículos, tá? Até ficar maduro, como aqui. Uma coisa importante para observar é que o folículo ovariano não sai andando pelo ovário, como sugere esse esquema. Ele fica na mesma posição, sofrendo essas modificações. Tá? Voltando para o ciclo, então, o FSH estimulou o amadurecimento do folículo e também estimulou a produção de estrógeno pelo folículo. O estrógeno irá agir no útero, formando, né, ou aumentando a espessura da camada interna do útero chamada endométrio. O endométrio é uma camada de células, é uma camada que fica bem esponjosa e rica em vasos sanguíneos, que servirão para nutrir um eventual embrião que se forme. Tá bom? Bom, essa primeira parte do ciclo, em que a preparação, ou seja, amadurecimento do óvulo e formação do endométrio para preparar o útero para receber o embrião, tem tempo variável de uma mulher para outra. Algumas fazem isso mais rápido, outras mais lentamente, e é isso que faz os ciclos menstruais serem um pouco mais longos ou um pouco mais curtos, tá bom? Bom, depois de aproximadamente uns 14 dias, a quantidade de estrógeno estará em alta e provocará um feedback negativo na hipófise, ou seja, a hipófise diminuirá a produção de FSH, que estimulará menos os folículos, diminuindo a produção de estrógeno. Só que ao diminuir a produção de FSH, a hipófise aumenta no mesmo momento a produção de LH, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai atuar justamente no folículo maduro, provocando a ovulação. Vamos lá? Ó, de perto, hein? Quando o LH atua sobre o folículo, o que ele provoca? A ovulação, a saída do óvulo que cai na tuba uterina. Além disso, essa estrutura que sobrou no ovário, ela cicatriza e forma o corpo lúteo ou corpo amarelo, que aumentará a produção de outro hormônio chamado progesterona. Voltando lá para o nosso esquema, então olha só, a progesterona produzida aqui pelo corpo lúteo vai agir sobre o útero, impedindo que ele contraia. Por quê? Porque se ele contrair, o endométrio é jogado fora e o embrião não tem onde se fixar caso ocorra uma fecundação. Tá bem? Bom, então o que acontece? A progesterona agora vai ser produzida pelo tempo da outra metade do ciclo, tá? Esse tempo dura 14 dias. Então, em geral, a segunda parte do ciclo menstrual é sempre de 14 dias, enquanto a primeira parte é variável, como dissemos antes. O que acontece aqui? O óvulo que foi liberado vai migrando pela tuba uterina até chegar no útero e caso não tenha havido a fecundação, ele chegou lá e para por lá. 14 dias depois, a quantidade de progesterona está muito alta,
no sangue e acaba provocando um feedback negativo na hipófise, que diminui a produção de LH, diminuindo também a produção de progesterona. Lembra que o que acontece quando diminui a progesterona? Ela não era responsável por manter o útero sem contrair? Se ela diminui, o útero entra em contração e ocorre então a descamação do útero. Sai o endométrio, vai junto o óvulo e ocorre o fluxo menstrual. Lembre que o fluxo menstrual ocorre sempre que há diminuição da progesterona, tá bom? Bom, uma vez que isso tenha acontecido, né, a diminuição da progesterona faz com que diminua o estímulo sobre a hipófise e agora começa um novo ciclo menstrual, porque a hipófise vai produzir FSH novamente, começando tudo de novo, tá? Vamos observar aqui, ó, o que acontece com o ciclo menstrual de 28 dias, que é o ciclo padrão. Na primeira parte, o FSH vai amadurecer o folículo no ovário e estimular o folículo a produzir estrógeno para preparar o útero. Isso vai acontecer por volta de 14 dias. Lá pelo 14º dia, vai ser liberado o LH. E o LH, ao ser liberado, provoca a ovulação daquele folículo que já estava maduro. Tá? Então, isso acontece no 14º dia. Lembra que a progesterona ela é produzida por 14 dias. Então, 14 dias depois, diminui a progesterona e ocorrerá a menstruação. Tá? É importante perceber uma coisa, quando termina um ciclo, já começa o próximo. Então, a menstruação, que começa no último dia de um ciclo, continua nos primeiros dias do próximo ciclo, olha aqui, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o período fértil. Como é que funciona isso daqui? O período fértil, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Como é que faz para uma mulher descobrir o período fértil? Isso só vai funcionar se o ciclo dela for bastante regular. Como a progesterona é produzida sempre por 14 dias, então isso significa que, se eu souber o dia da menstruação, eu sei quando a progesterona começou a ser produzida. Por quê? Porque a menstruação acontece quando diminui a progesterona, ou seja, no 14º dia. Se eu contar 14 dias antes, eu chegarei no dia 14 ou 14º dia do ciclo, né? E aí eu saberei que esse é o dia da ovulação. Qual é o período fértil? Bom, estima-se que o período fértil seja de 3 a 5 dias antes da ovulação, ou seja, 11º dia, e 3 a 5 após, ou seja, 17º, um pouco mais, tá? Esse aqui é o chamado período fértil. E nesse período, se houver uma relação sexual, a chance de gravidez é bastante grande, tá bom? Vamos observar agora, para terminar, esse gráfico. Esse gráfico mostra os hormônios da hipófise e os hormônios ovarianos. Então, como é que começa o ciclo? O FSH, que é o folículo estimulante aqui, à medida que é produzido, estimula a produção do estrógeno aqui, né? Quando ocorre a alta de estrógeno, ocorre o feedback negativo na hipófise, diminuindo o FSH e aumentando o LH em roxo. Aumentou o LH, o que acontece? Ovulação. E ao aumentar o LH, o hormônio que mantém o útero sem contrair é a progesterona, olha aqui. Só que ela é produzida por 14 dias e depois diminui. No 28º dia, com a diminuição da progesterona, vai ocorrer a menstruação. Então, agora você vai fazer um exercício para ver se você conseguiu aprender realmente. Vamos lá?